Olá a todos! Nessa segunda parte do nosso vídeo de extração e separação de misturas, a gente vai falar sobre as principais técnicas para separar misturas homogêneas, 3 técnicas para separar misturas homogêneas e falar sobre 2 técnicas de extração de substâncias, ok? Então, no mais, bora para a química! Álcool em 70 aqui para ficar consertando os óculos no lugar, né? Álcool em 70 líquido no borrifador, bom também, igual álcool gel, mesma coisa. Cheirão de álcool, não tô podendo beber, cheirão de álcool, tá bom? Olá pessoal, nessa parte agora vamos começar a falar especificamente sobre processos de separação para misturas homogêneas. Então, os 2 principais métodos para separar misturas homogêneas é a destilação simples e a destilação fracionada. Esses 2 métodos, eles separam bem misturas homogêneas desde que se conheça os pontos de ebulição das substâncias. Então, se você não sabe o que tem misturado, não dá para você decidir se é destilação simples ou fracionada. Você tem que ter uma noção de qual é a mistura para poder fazer uma destilação simples ou fracionada. Então, no caso da destilação simples, observem aqui o equipamento. Você tem aí uma fonte de aquecimento, né? Em cima dessa fonte de aquecimento, você tem um balão de destilação que está conectado com um condensador. E em cima aí, ó, do condensador, dessa ligação entre o condensador e o balão de destilação, você tem uma conexão onde você vai... Essa conexão, esse Tzinho aí, serve para você colocar um termômetro em cima, para medir a temperatura do líquido que está sendo evaporado. Ele conecta o balão de destilação com o condensador. Esse condensador é como se fosse um caninho de vidro dentro de outro caninho de vidro, só que na parte de fora vai estar passando água fria e a parte de dentro é onde o vapor vai passar. E lá embaixo, depois do condensador, você vai ter um frasco para recolher, que pode ser um Erlenmeyer, um Becker, depende do que você está destilando. Então, qual que é o princípio? Imagina o seguinte, que você tem uma mistura homogênea de água e sal. A água, o ponto de fusão dela é 0 graus Celsius e o ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Quando você pega o sal de cozinha, o ponto de fusão é aproximadamente 800 e o ponto de ebulição é aproximadamente 1400. Então, cada substância na natureza, ela tem um valor de ponto de fusão e ponto de ebulição. E esses 2 valores não se repetem para 2 ou mais substâncias na natureza. Então, você tem água e sal, mistura líquida, começa a aquecer. Quando chegar em 100 graus Celsius, a água vai evaporar. Mas o sal, ele só evapora a 1400 graus Celsius. Então, o vapor de água vai subir pelo balão de destilação, vai passar ali pelo termômetro, eu vou ter certeza que é água, porque o termômetro vai marcar a temperatura de ebulição ali, ao nível do mar 100 graus Celsius. Esse vapor vai entrar no condensador, nesse caninho do condensador, por fora da onde o vapor está passando, vai estar passando água fria, né? Que vai resfriar esse vapor e vai promover um processo chamado condensação, que é a transformação do vapor em líquido. Esse líquido vai escorrer por dentro do condensador e vai começar a gotejar lá no frasco de recolhimento. Então, esse é o princípio da destilação. Problemas. Ah, gente, tô passando a mão na boca aqui, ó. Minha barba tá suando, mas eu passei álcool 70 antes, tá? Ó, vou dar uma borrifada aqui, ó. Não tô passando mão na boca e corrigindo trem sem passar álcool 70, não. Então, olha só, qual que é o detalhe da destilação? Você só usa para misturas líquidas. Você não faz uma destilação de um sólido, de uma mistura sólida. E para uma mistura que já é gasosa, o que você faz é transformar ela para líquido para depois fazer uma destilação. Ou no próprio resfriamento, as substâncias vão se tornando líquidos em temperaturas diferentes e você já pode separar. Então essa destilação que eu mostrei é uma mistura homogênea líquida. Tanto faz se você tem misturado um líquido e um sólido, ou se você está misturando 2 líquidos. Ela é usada para misturas homogêneas líquidas, esse processo que eu demonstrei para vocês. Para você separar uma mistura gasosa, para separar uma mistura sólida, é outras coisas que a gente tem que fazer, não é destilação.
O outro tipo de destilação que nós temos é a destilação fracionada. A destilação fracionada, ela serve para quando você tem uma mistura líquida em que os pontos de ebulição dos componentes são próximos. Então, como é que vai funcionar isso? A diferença é no ponto de ebulição. A regra geral é, se a diferença entre os pontos de ebulição for maior que 50 graus, maior ou igual a 50 graus Celsius, maior que 50 graus Celsius. Se a diferença entre os pontos de ebulição for maior que 50 graus Celsius, você vai utilizar a destilação simples. A água tem ponto de ebulição 100, o sal tem ponto de ebulição 1400. Então a diferença aí dá 1300 graus Celsius de diferença. Você usou destilação simples. Agora, se você tiver uma mistura de água e álcool, o álcool, o ponto de ebulição é 78 graus Celsius. A água, o ponto de ebulição é 100. Então essa diferença entre os pontos de ebulição dá só 22 graus Celsius. Então você não pode usar a destilação simples. Observem aqui agora na imagem a representação, a imagem do equipamento de destilação fracionada. Se vocês repararem bem, é quase a mesma coisa. A diferença é que ela tem uma peça a mais ali que está entre o balão de destilação e o condensador, que essa peça nós damos o nome de coluna de fracionamento. Basicamente, ela é um cano, um cilindro de vidro longo, né? Lógico que quando você for para a universidade, vai ter muita coisa para estudar sobre qual que é a altura da coluna correta, qual que é o tipo de coluna correta. Para nós, no ensino médio, não interessa. Interessa só entender o princípio, ok? Então, ela vai ser um cilindro de vidro, onde dentro desse cilindro de vidro, como se tivesse o cilindro de vidro, né? E você tivesse um monte de obstáculos. Quando está fazendo arroz na sua casa, que a mãe tampa a panela para deixar o arroz cozinhar, a água evapora, bate na tampa da panela, resfria e pinga lá de novo. Aí ela esquenta, evapora, bate na tampa da panela, resfria e pinga de novo. Então, esse processo de evaporação e condensação, ele fica se repetindo dentro da coluna de fracionamento. Então, imagine o seguinte, você tem a coluna, o vapor começa a subir, tem um obstáculo. Ele resfria, condensa e pinga de novo. Então, evapora de novo. Tem um obstáculo, aí resfria e condensa. Então é como se você estivesse repetindo várias e várias vezes esse processo de evaporar, condensar. Quando esse vapor conseguir chegar no topo da coluna de fracionamento, ele vai ter separado essas misturas que têm pontos de ebulição próximos. E olha, gente, que água e álcool, eles têm uma interação entre as moléculas bastante forte, que é uma interação que a gente dá o nome de ligação de hidrogênio. Então, mesmo eles tendo uma interação forte, quando você faz essa repetição da evaporação e condensação na coluna de fracionamento, ele é capaz de separar a mistura. Então, sempre vai sair primeiro a substância que tem o menor ponto de ebulição. Então, no caso da água e álcool, quando o vapor conseguir chegar no topo da coluna, que você olhar no termômetro, vai estar marcando 78 graus Celsius, que é o ponto de ebulição do álcool. Aí esse vapor vai entrar no condensador, é o mesmo processo da simples. Ele vai ser resfriado e vai começar a gotejar lá. Quando que eu sei na destilação fracionada que separou tudo? Quando parar de gotejar. Vai parar de gotejar, quando você olhar no termômetro, a temperatura já vai começar a subir até chegar ao ponto de ebulição da próxima substância. Então, a partir do momento que começou a gotejar lá no frasco de recolhimento, você está separando a primeira substância. Parou de gotejar, olhou no termômetro, a temperatura voltou a subir, você já tirou completamente a primeira substância dessa mistura. No caso do água e álcool, você já tirou completamente o álcool. Aí a temperatura vai subindo até o ponto de ebulição da água, para a água fazer o mesmo processo. O vapor passar pelo condensador, resfriar e recolher. Ok? Então, isso é o processo de destilação fracionada. Então, o que você tem que lembrar? Destilação usa-se para misturas homogêneas líquidas. Homogênea líquida. Não interessa se é sólido mais líquido ou líquido mais líquido. A mistura final tem que ser homogênea e líquida. Se a diferença entre o ponto de ebulição for maior que 50 graus Celsius, usa destilação simples. Se essa diferença for menor que 50 graus Celsius, usa fracionada. Aí eu sempre recebo a pergunta, tá, e se for 50? Usa fracionada. Se for exatamente 50, ainda usa fracionada, só para garantir, não vai doer usar a fracionada, não.
A destilação fracionada, o princípio dela é o mesmo princípio que se utiliza para a separação dos componentes do petróleo. Então, o petróleo bruto, ele é separado em frações através de um processo de destilação fracionada. Lógico, gente, que não vai ser igual, não vai ser esse equipamento. Vai ser uma torre de fracionamento, o princípio que se utiliza é o da destilação fracionada, mas não é o mesmo equipamento. Pensa, você pegar esse equipamentozinho de laboratório e fazer destilação fracionada de 10 milhões de barris de petróleo, 10 mil barris de petróleo, não tem jeito. Então, nas refinarias se fazem isso através de torres de fracionamento. Então, são torres gigantescas. Não sei nem estimar qual que é a altura de uma torre de fracionamento. Então, agora, eu vou comentar sobre um processo que para os químicos é tipo vida. Se você for um químico analítico, você pegar alguma pessoa que gosta de química analítica e falar para ela de cromatografia, especificamente um equipamento cromatógrafo, ou a pessoa já faz reverência já. Então, a cromatografia, gente, é um dos principais processos que se utilizam em laboratórios de análise. Porque a cromatografia, dependendo do equipamento que você utilizar, ele pode separar misturas que tem dezenas de componentes. Você pega uma mistura que tem 20 substâncias diferentes, coloca no cromatógrafo, ele vai separar todas. E se esse cromatógrafo tiver acoplado com outro equipamento, que eu não vou nem comentar aqui para não dar tremelique nos químicos, porque senão aí os químicos vão ajoelhar e vão beijar o chão. Se você tiver uma mistura de 20 substâncias e coloca num cromatógrafo gasoso, por exemplo, ele separa todas. Então, é o suprassumo da análise, é a cromatografia, da separação de substâncias, né? Não especificamente da análise, da separação dos componentes de uma mistura, é o cromatógrafo. A gente não tem que entender cromatógrafo gasoso. Tem gente que forma em química sem saber usar o equipamento do cromatógrafo, porque é um equipamento extremamente caro, poucas universidades têm acesso, sabe, né? Não é todo laboratório de universidade que tem acesso a um cromatógrafo, sabe? A química tem, na UFG tem esse cromatógrafo. Mas é aquela coisa assim, quando eu fui ver, eu fui em um grupo de alunos, o professor mostrou, explicou, ele mesmo colocou a amostra lá e pronto. Não é um equipamento barato o suficiente para todo aluno de graduação ir lá e ficar fuçando o equipamento, sabe? A gente vai comentar especificamente sobre dois tipos de cromatografia, que é a cromatografia de papel e a cromatografia de coluna. A cromatografia de coluna ainda se utiliza em laboratórios de pesquisa. Pode-se utilizar a cromatografia de coluna. A de papel que atualmente nem tanto. Então, a cromatografia, ela é um processo que está baseado nas interações entre as substâncias. As interações entre as moléculas, entre os átomos ou numa determinada substância, nós damos o nome para isso de forças de atração. Mais especificamente, vocês vão estudar isso com o nome forças intermoleculares. Quando nós estudamos estados físicos, eu falei para vocês que entre todos os átomos de uma substância ou as moléculas existem forças atrativas. Se a molécula está no estado gasoso, essas moléculas, esses átomos estão bem longe, então praticamente não existe força de atração ou essa força de atração é muito fraca. E quando as moléculas estão no estado sólido, elas estão mais próximas, então as forças de atração são mais intensas. O que acontece é que todas as substâncias têm um tipo de força de atração. E a cromatografia, ela está baseada no tipo de força de atração. A força de atração que tem entre as moléculas do óleo é diferente da força de atração que tem entre as moléculas da água. Por isso que as duas não se misturam. Então, se você pega lá, por exemplo, uma canetinha, uma tinta de uma canetinha e que você quer descobrir quantos componentes diferentes tem, só isso, você só quer saber quantos componentes diferentes tem nessa canetinha. Você pega um papel específico de cromatografia, né? Não pode ser um papel higiênico qualquer, né? Sei lá, e faz uma marcação. Faz uma marcação no papel e mergulha esse papel num solvente, tipo etanol, acetona, removedor de esmalte, sei lá, mistura num solvente. Sem que onde você marcou a tinta
esteja mergulhada no solvente, só a parte de baixo. Então, você pega lá, por exemplo, um papel desse tamanho, você deixa uma parte assim para você mergulhar no solvente e faz a marcaçãozinha da caneta mais acima. Quando você colocar esse papel no solvente, existe uma propriedade chamada capilaridade. Vai fazer com que esse solvente comece a subir pelo papel. Então ele vai subindo pelo papel esse solvente. E à medida que ele vai passando pela marcação da tinta de caneta, cada mistura, cada substância vai ter uma afinidade diferente com esse solvente. A substância que tem mais afinidade com o solvente vai ser arrastada primeiro. E a que tem menos afinidade vai ser arrastada por último. Então você colocou, o solvente subiu, vai formar um monte de marcações diferentes, em locais diferentes. Cada marcação diferente dessa é um tipo de substância. Cada uma vai ser um tipo de substância. Acho que o Manual do Mundo já até colocou um vídeo fazendo essa cromatografia. E acho que o título do vídeo é O Segredo da Tinta das Canetas. Eu vou até tentar ver se eu pego o link desse vídeo e coloco na descrição aqui para vocês, ok? O outro tipo de cromatografia que nós temos é a cromatografia de coluna. Nela você vai ter uma coluna, um cilindro de vidro com a torneirinha. Aí você coloca um algodãozinho lá no fundo e preenche isso com sílica. Sílica é o mesmo material que se fabrica o vidro, mas é sílica pura mesmo. Você vai molhar essa sílica, vai deixar essa sílica encharcada com um solvente que você quer usar, que você pode usar um solvente ou a mistura de 2 solventes, por exemplo. Então vamos imaginar que a gente vai usar um solvente só. Você coloca essa mistura lá. Aí essa sílica vai ficar compactada dentro da coluna de fracionamento e ela vai estar encharcada com solvente. Você não pode deixar secar. Não pode ter bolhas, ela tem que ter bem compactada, não pode ter bolha de ar, senão faz diferença na mistura. Gente, fazer esse trem, nossa, fazer a primeira vez que você faz uma coluna de fracionamento no laboratório, que trem chato, sabe? Que trem difícil, tem que ficar lá todo cuidado para não criar bolha. Criar bolha você tem que começar tudo de novo do zero, ou então fazer um monte de paranauê lá para poder não dar bolha. É um inferno, mas tudo bem. Imagina que você está lá com a coluna compactada perfeita. Aí você quer saber quantos componentes tem no extrato de uma folha. Você pega uma folha de boldo, macerou, vai dar aquele caldo. Você quer saber quantos componentes tem naquele caldo daquela folha de boldo. Você vai pegar lá em cima, vai colocar a mistura com conta-gotas ou com uma pipeta, né? Vai colocar a mistura ali, vai abrir a torneirinha. Aí a mistura começa a descer até aderir, até misturar com a sílica ali. Fecha a torneirinha. Aí depois disso, você vai acrescentando solvente por cima e deixando a torneirinha aberta. Esse solvente vai passar pela mistura e de acordo com a afinidade de cada substância com o solvente, ela vai sendo arrastada. Então, quando você olhar na coluna de fracionamento, você vai ver claramente cores diferentes, às vezes cores diferentes, ou cores parecidas, né? Parecidas, mas não iguais, na coluna de fracionamento. Então, se aparecer lá, por exemplo, 2 cores diferentes, quer dizer que ali você separou 2 substâncias. Então, isso é a cromatografia de coluna. Também é bastante utilizada em laboratório a cromatografia de coluna. E agora, para encerrar a nossa parte, essa segunda parte nossa do vídeo de separação de misturas, a gente vai falar de um processo chamado extração. Então, extração é literalmente você tirar alguma coisa. Só que a gente vai falar especificamente na extração de substâncias de plantas. Todo mundo já fez uma extração na vida. Todo mundo já fez ou já viu fazer uma extração na vida. Viu é certeza. Se você pega erva cidreira, coloca na água e coloca para ferver, você está fazendo uma extração. A água quente está retirando as substâncias que tem na folha da erva cidreira. Quando você pega café, coloca na água quente, coa, ele muda o gosto, muda a cor. Então você extraiu substâncias da cafeína. Então existe a extração com solvente, que pode ser quente ou frio. Quando que você usa solvente frio? Como por exemplo, arnica. Não sei se vocês conhecem a arnica. A arnica é do Com a Minha Geração. Toda vez que a gente pensava em fazer uma merda, a gente pensava 2 vezes que se cortasse, tivesse ralado, a mãe passava arnica. Que trem é um excelente cicatrizante, mas queima. Nossa, dói pra caralho. Então, o povo pega a planta arnica, coloca dentro de um frasco, coloca álcool, fecha e deixa lá como se fosse curtindo muito tempo. A mesma coisa para conserva de pimenta. Você vai fazer conserva de pimenta com azeite ou com óleo na sua casa. Você seleciona as pimentas,
coloca lá num frasco de vidro ou de plástico, sei lá, geralmente frasco de vidro, preenche com óleo, tampa e esquece, deixa lá um bom tempo. Quanto mais tempo ficar, mais substâncias você vai extrair da pimenta. Então isso é extração com solvente frio. Você usa solvente frio normalmente quando o solvente é inflamável, tipo óleo, tipo álcool, né? Aí você usa o solvente a frio. Agora, se você vai fazer uma extração com água, você usa solvente quente. Qual que é o problema? Essas substâncias derivadas de plantas, que normalmente nós damos o nome de substâncias orgânicas, existem algumas delas que são muito sensíveis a calor, ao aquecimento. Existem algumas substâncias que, quando a temperatura está muito alta, a substância, ao invés de mudar de estado físico, a substância se quebra, começa a sofrer reação química. Como, por exemplo, o açúcar. Se você pegar o açúcar e colocar açúcar puro no fogo, inicialmente ele derrete, vira aquela calda, que é a calda do pudim de leite condensado. Deixa eu escorrer a bala aqui. A calda do pudim de leite condensado. Mas se você continuar o aquecimento, aquele trem vai ficar um trem pretão, vai virar carvão. Então, literalmente, o aquecimento excessivo do açúcar ali vai quebrar a molécula de açúcar, transformando ali em vapor da água, carvão. O trem vai virar carvão mesmo, sabe? Então, como é que você faz para fazer extração quando a substância é sensível ao aquecimento? Uma das extrações mais clássicas que nós fazemos no laboratório de química, nos cursos de graduação, é a extração do óleo essencial do cravo da Índia, que se chama eugenol. Inclusive, eu não lembro, né, o que eles estão usando agora, mas antigamente, bem antigamente, eles usavam um gelzinho anestésico. No dentista, antes de aplicar anestesia, passavam um gelzinho anestésico, que é a base de eugenol. Então, se você não pode aquecer diretamente, porque a substância se quebra, você tem a opção de fazer uma extração, que inclusive já caiu pergunta no Enem sobre esse tipo de extração, chamada extração por arraste de vapor. É parecida com a destilação, tanto é que em alguns livros está escrito com o nome destilação por arraste de vapor. Então, a destilação, você tem um balão de destilação, onde você tem a mistura, aquece direto, o vapor entra, passa pelo condensador e é recolhido. Em vez de ter um balão, você tem 2 balões. Você pega um balão de destilação, você coloca um pouquinho de água com o cravo da Índia macerado. Num segundo balão vai ter só água, e esse balão vai ter um caninho de vidro, né? Onde esse caninho vai ir desse balão e vai estar mergulhado na mistura no outro balão. Então, você vai ferver a água, o vapor da água vai passar por esse caninho, esse vapor vai ficar borbulhando na água, o que vai permitir que se resfrie até o vapor, ele vai ficar borbulhando e ele vai sair esse vapor, ele não vai resfriar ao ponto de não conseguir parar de ter vapor, ele vai ficar borbulhando lá. Ele não vai resfriar assim instantaneamente e não vai formar vapor. Então esse vapor vai passar por essa mistura, vai borbulhar por essa mistura, e esse vapor vai literalmente arrastar o óleo essencial, que vai vir, vai passar pelo condensador, vai ser resfriado e recolhido. Quando você terminar de recolher, você vai ter a água com um monte de gotas de óleo, que é o óleo essencial. Aí uma mistura de água e óleo, você separa como? Utilizando o funil de decantação, que a gente viu na parte 1 do nosso vídeo. Então, isso é a extração por arraste de vapor, ok? Sempre utilizada para extração de óleos essenciais de plantas. Sempre essa utilização, que é a destilação de arraste de vapor. No mais, gente, por hoje nós encerramos. Dúvidas ou perguntas, mandem via direct no Instagram, alessandro.professor, ou deixem aqui nos comentários. No mais, adiós para vocês.